Vamos falar de uma filosofia antiga que, olha, nunca foi tão relevante. Nesta nossa conversa, a gente vai tratar o estoicismo não como uma aula de história, sabe? Mas sim como um verdadeiro sistema operacional para nossa mente. Pensa só, um guia prático, atemporal, para ajudar a gente a navegar os desafios do dia a dia. E já começo com uma pergunta que, sinceramente, acho que todo mundo vai se identificar. Quem é que nunca se sentiu completamente sobrecarregado, soterrado por esse ritmo maluco, por todas as demandas do mundo de hoje? É um sentimento que, nossa, parece que conecta todo mundo, né? É aquela ansiedade que bate com um bombardeio de notícias 24 horas por dia, a pressão no trabalho que parece que nunca acaba, os conflitos que vira e mexe aparecem nos nossos relacionamentos e, claro, aquela incerteza sobre o que vem pela frente. Tudo isso junto forma esse cenário de estresse que a gente conhece tão bem. E é justamente aqui que a conversa fica boa. E se a resposta para esses problemas super atuais estivesse, na verdade, escondida numa sabedoria de mais de 2000 anos? Parece loucura, né? Mas vamos ver como essa filosofia antiga pode ser, quem sabe, a ferramenta que faltava para a gente lidar com todo esse caos do século XXI. A história do estoicismo é fascinante, de verdade. Começou lá atrás com o Zenão de Sítio, em Atenas. Mas o que é mais incrível é quem moldou essa filosofia ao longo do tempo. A gente está falando de Sêneca, um dos homens mais ricos e influentes de Roma, de Epicteto, que era um escravo e se tornou um mestre sobre liberdade interior, e até de Marco Aurélio, o imperador de Roma, um dos homens mais poderosos do mundo, que escrevia suas reflexões estoicas para si mesmo. Que mistura, hein? Mas, afinal, qual era o grande objetivo deles? O que eles buscavam? A resposta está numa palavra grega, eudaimonia. E cuidado, isso não é felicidade no sentido que a gente pensa hoje, tipo alegria momentânea ou ter um monte de coisas. Eudemonia é algo mais profundo. É um estado de florescimento, de tranquilidade da alma, sabe? De viver uma vida virtuosa, de acordo com a razão. É bem mais poderoso. Agora a gente chega no que é, para mim, a ideia mais poderosa e talvez a mais libertadora de todo o estoicismo. É aquele tipo de conceito que, quando a gente entende de verdade, muda completamente o jogo, a forma como a gente enxerga tudo. E o nome desse conceito é dicotomia do controle. A premissa é, chega a ser boba de tão simples, mas o efeito é transformador. Basicamente é o seguinte: a chave para a paz de espírito é aprender a separar o que está no nosso controle do que não está. Simples assim. E essa distinção é muito clara. O que a gente controla? Nossos pensamentos, nossos julgamentos sobre as coisas e as nossas ações. E só. E o que a gente não controla? Bom, basicamente todo o resto. O que os outros pensam da gente, os acontecimentos do mundo, o tempo e até em grande parte a nossa própria saúde. E atenção, isso não é ser passivo, não é só aceitar tudo de cabeça baixa. Pelo contrário, é uma estratégia para a gente parar de gastar energia com preocupação inútil e focar no que a gente pode de fato fazer. E ninguém resumiu isso melhor que o próprio Epicteto. Ele disse que a principal tarefa da nossa vida é essa aí: identificar e separar as coisas. Poder dizer com clareza o que é externo e não está no nosso controle, e o que tem a ver com as escolhas que a gente realmente controla. É sobre isso, focar nossa energia onde ela realmente faz a diferença. Tá, legal na teoria, né? Mas como é que a gente bota isso em prática no meio da correria? Pois é, o estoicismo não é só filosofia de poltrona. É um verdadeiro kit de ferramentas para a mente. Vamos dar uma olhada em algumas delas? Essa filosofia tá cheia de exercícios práticos, sabe? Coisas para a gente fazer no dia a dia para treinar o autoexame e o controle emocional. Vamos focar em dois exemplos que são bem poderosos. O primeiro é a tal da visualização negativa. O nome assusta um pouco, né? Parece coisa de gente pessimista, mas é exatamente o contrário. A ideia é imaginar por um momento perder as coisas que a gente mais valoriza. O objetivo não é ficar com medo, mas sim cultivar uma gratidão imensa pelo que a gente tem agora. E de quebra, isso ainda nos prepara mentalmente, sabe? Diminui o baque se um dia algo realmente der errado. O segundo exercício é a revisão noturna. É super simples. No fim do dia, a gente tira uns minutinhos para refletir sobre as próprias ações. As perguntas são tipo: o que eu fiz de errado hoje? O que eu fiz de certo? O que eu poderia ter feito de um jeito diferente? E o ponto principal aqui não é se culpar, de jeito nenhum. É aprender com o dia que passou e planejar de forma consciente como ser um pouquinho melhor no dia seguinte. É um ciclo de melhoria constante. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que uma filosofia com mais de 2000 anos se aplica no mundo de hoje, com internet, com tudo? A resposta é que ela já está sendo aplicada. E o mais curioso é que muitas vezes a gente nem se dá conta disso.
Vários dos princípios do estoicismo, principalmente essa ideia de que os nossos pensamentos moldam a nossa realidade emocional, bom, isso é a base de algumas das terapias mais modernas e eficazes que existem hoje. É como se fosse um hack mental dos antigos, que a ciência moderna veio e validou. A famosa terapia cognitivo-comportamental, a TCC, uma das mais usadas hoje em dia, é basicamente construída em cima de uma ideia puramente estoica. Não são as coisas que acontecem que nos abalam, mas o que a gente pensa sobre elas. A origem está toda lá. Para deixar isso bem concreto, vamos pegar um exemplo prático e, convenhamos, bem estressante: perder o emprego. Como é que a dicotomia do controle ajudaria numa situação dessas? Bom, a resposta estoica seria, primeiro, aceitar o fato. A demissão aconteceu, é um evento externo, não dá para voltar atrás. Então, em vez de gastar uma energia preciosa com raiva, com lamentação, o foco muda 100% para o que dá para controlar. O que seria isso? Atualizar o currículo, conversar com a rede de contatos, aprender uma habilidade nova. É sobre transformar o obstáculo em oportunidade, mantendo a calma por dentro. E com isso, a gente chega no coração da filosofia estoica. Se tem uma coisa para a gente guardar dessa nossa conversa, é que a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito, não depende do que acontece do lado de fora. A grande virada de chave, o poder de verdade do estoicismo, está em entender que a nossa liberdade mora na nossa capacidade de resposta. O poder não está em controlar os eventos da vida, porque isso é impossível. O poder está em controlar como a gente reage a eles. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com base em tudo isso que a gente conversou, que preocupação com algo que está totalmente fora de controle pode ser deixada de lado a partir de hoje? E qual ação, focada naquilo que realmente importa e que está ao nosso alcance, pode entrar no lugar dela? Fica aí o pensamento.